Pessoal, então agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre as transformadas galileanas, podemos finalmente adentrar na relatividade especial. Vamos entender mais ou menos a história de como ela foi concebida, para então compreendermos melhor os seus conceitos principais. Bom, tudo começa com a mecânica clássica. Galileu Galilei, em algumas de suas diversas obras, ele retrata sobre os seus experimentos com planos inclinados, movimentos dos corpos. E nele ele coloca todos os resultados dos seus experimentos, postula algumas teorias e esses documentos são analisados por Isaac Newton anos depois. E ele, composto dos dados desses experimentos, formula no Principia uma teoria que explica todos os resultados. Bom, essa teoria dá origem a diversos conceitos da mecânica newtoniana, dá origem a todos eles, na verdade, mas dentre eles temos as transformadas galileanas. E nas transformadas galileanas podemos ver que a velocidade é relativa ao observador. Então, diferentes observadores com diferentes velocidades entre si observam partículas com valores numéricos de velocidade diferente, sentido e direção também. Anos depois, agora em um outro campo de estudo do eletromagnetismo, Michael Faraday fez diversos experimentos e obteve diversas conclusões muito importantes para o eletromagnetismo. Vocês já devem ter ouvido falar da lei de Faraday-Lenz. Esse aí foi o seu principal advento para a física, mas ele teve vários outros. Foi um dos primeiros a criar um motor funcional e etc. Enfim, Michael Faraday fez diversos experimentos e publicou os dados e as ideias que ele tinha que explicar os experimentos, mas não eram ideias formais. Precisava, como Michael Faraday não tinha muito estudo formal no caso, ele não tinha o rigor matemático para explicar todas as suas ideias da forma correta. Foi então que anos depois chega James Clerk Maxwell, um gênio desde a infância, e ele consegue fazer uma teoria baseada nas ideias de Michael Faraday e dos dados de seus experimentos que explica todos os resultados encontrados. Essa teoria constitui o eletromagnetismo maxwelliano, ou teoria do eletromagnetismo de Maxwell. E um dos mais importantes resultados do eletromagnetismo maxwelliano é o cálculo da velocidade de uma onda eletromagnética. Vou colocar aqui, ó, esse aqui representa a velocidade da onda eletromagnética num meio m, é sempre 1 sobre a raiz da permissividade elétrica do meio e da permissividade magnética do meio. Portanto, no vácuo, a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo ela vai depender. Não vou colocar zero aqui porque o C já explicita para o vácuo. É 0 m0. Você percebe então que o valor da velocidade da onda eletromagnética, portanto da luz, que é uma onda eletromagnética, não varia de acordo com o referencial. Olha para você ver que coisa mais absurda, cara. Só lembrando, pessoal, que a velocidade da luz ela é cerca de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Há toda uma história para como a humanidade chegou a um valor, na verdade não é exatamente isso, é 2,98, 97, por aí. Mas existe toda uma história de como a humanidade chegou no valor da velocidade da luz. Primeiro foi por meio de observações astronômicas, órbita de Júpiter, se não me engano, uma coisa do tipo. Mas depois foi feito um experimento de óptica e chegaram na conclusão mais próxima. Hoje temos aparelhos mais sofisticados que conseguem fazer essa medida. Mas vamos tomar aqui no nosso trabalho ser como aproximadamente esse valor aqui. Voltando ao assunto principal, foram feitas várias hipóteses para tentar explicar o porquê dessa aparente contradição, e praticamente todas elas admitiam o eletromagnetismo de Maxwell como errado, como incompleto. Dessa forma, tentavam fazer tentativas de correção para que essa contradição deixasse de existir. E a mais famosa delas é a hipótese do éter, de que, na verdade, as ondas eletromagnéticas no vácuo não se movem com uma velocidade absoluta em relação a todos os referenciais inerciais. Elas, na verdade, se moveriam com uma velocidade absoluta em relação ao éter, que seria uma substância que permeia todo o universo. Seria um comportamento similar ao das ondas mecânicas nos meios. Elas precisam de meios físicos para se locomover.
Em tese, as ondas eletromagnéticas, segundo essa hipótese, se propagariam pelo éter se não tivesse um outro meio onde elas pudessem se propagar. Então, para provar ou para refutar a hipótese do éter, os cientistas Albert Michelson e Edward Morley fizeram o experimento que levou o sobrenome deles, né? O experimento de Michelson-Morley. Não vou detalhar ele muito aqui porque não é o foco do vídeo, mas eles basicamente utilizaram lasers para tentar medir o movimento translativo da Terra dentro do éter estacionário, ou seja, você tem um éter parado e a Terra se movimenta dentro dele no espaço ao redor do Sol. Então, do ponto de vista da Terra, seria como se o éter estivesse vindo em nossa direção. Por isso, o experimento de Michelson-Morley, muitos falam que era para capturar o vento do éter, esse movimento em si, porque ele desviaria alguns raios de luz, uma coisa do tipo. Porém, surpreendentemente, o experimento de Michelson-Morley, ele não deu em nada. Na verdade, eles não capturaram nenhum movimento, não houve nenhuma evidência que suportasse a existência do éter. Nesse momento, tudo começa a ficar uma confusão, ninguém mais sabia o que fazer. Começaram a surgir umas hipóteses muito loucas aí sobre atrasamento de relógio e coisas do tipo. Mas então é que, no meio disso tudo, chega ele, aquele que ocupa o topo de todos os clãs, Albert Einstein. Esse cara, de descendência judia, que trabalhava no escritório de patentes, ele formula a hipótese de que, na verdade, não seja o eletromagnetismo que esteja errado, e sim a mecânica newtoniana que precisa de reparos. Ele revisa o problema das transformadas galileanas, revisa os postulados e repara todo o sistema à luz de novos postulados que ele mesmo formula a partir dos resultados dos experimentos feitos até agora, incluindo o de Michelson-Morley. Vamos agora então analisar os postulados de Einstein. O primeiro deles afirma que a velocidade da luz, c, é absoluta para qualquer referencial inicial. O que isso significa? Independente de qual observador você seja, quando você observar a luz, ela sempre vai se mover com o valor numérico da velocidade igual a c, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo aproximadamente. Segundo postulado, as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inicial. Para entender melhor esse postulado, pense no seguinte: imagine que, de acordo com uma lei física, uma grandeza z, uma grandeza a mais uma grandeza b resulte em uma constante c. Agora, para o observador O, temos a grandeza a, a grandeza b. A mais b precisa ser c. Mas como a lei física é a mesma, então, para o observador O', a grandeza A vista por O', mas a grandeza B vista por O' precisa também ser igual a C. Então, é essa relação que esse segundo postulado diz a respeito. Todas as leis da física são as mesmas, as operações entre as grandezas, de acordo com as leis físicas, se mantêm. Bom, agora que já compreendemos os principais postulados da relatividade especial, podemos finalmente voltar nossos olhos para o problema das transformadas, para que a gente consiga demonstrar as transformadas de Lorentz. Então, consideremos a seguinte situação. Temos aqui dois observadores tridimensionais que no instante t igual a zero, eles compartilham a origem. No instante t igual a zero, um pulso luminoso esférico é iniciado aqui, então ele vai crescendo com o tempo. Ao mesmo tempo, em t0 também, o observador O' começa a se deslocar de O com uma velocidade v, certo? No eixo x, movimento retilíneo uniforme, certo? Tudo bem, sabemos que, pelos princípios da relatividade, a esfera luminosa, o raio dessa esfera luminosa, cresce na velocidade da luz, na velocidade c, em todas as direções. Então, para o observador O', todos os pontos da esfera estão se afastando dele na mesma velocidade, velocidade c. Ou seja, para O', ele vai estar no centro da esfera. Só que para O', isso também acontece, pois ele também observa todos os pontos da esfera se afastando igualmente dele. Então, para O', ele também estará no centro da esfera luminosa. Ele vai observar O como não no centro, ele não vai observar O junto com ele. O também vai observar O' fora do centro. E percebam tanto que isso é contraintuitivo, pessoal. E
para que isso aconteça, para que ambos observem a mesma velocidade da luz, o espaço e o tempo devem se distorcer, medir pontos entre A e B ficam menores para que essa relação, para que ambos consigam ver a esfera, para que ambos estejam no centro de suas esferas luminosas. Então, para O, temos a equação da esfera de luz. x² mais y² mais e² vai ser igual a c² t². Da mesma forma, temos a equação da esfera de luz para O', é a mesma esfera. x' mais y' mais e' é igual a c² t'². Então temos essas duas equações. Então por último, pessoal, eu vou falar para vocês algumas premissas com relação a transformada. As premissas foram tomadas por Einstein para a construção da mesma. Pela transformada ser uma função objetiva, Einstein postula que a transformada deve ser uma função de primeiro grau entre as coordenadas. Cada coordenada linha deve ser uma função de primeiro grau da coordenada sem linha. Então, o segundo postulado que ele faz é que para baixas velocidades em relação à velocidade da luz, x' seja igual a x menos vt. Isso daqui é a transformada de Galileu aplicada nesse problema. Ou seja, o que ele quer dizer? Para valores de velocidade pequenos em relação à velocidade da luz, a transformada de Galileu é válida. Então, aqui, isso daqui é a premissa dele escrita de uma forma melhor. X' deve ser igual a um valor γ multiplicado por x menos vt, onde γ é uma função de v e c. Ele postula que y' é igual a y, porque o deslocamento desse sistema de coordenadas está acontecendo só na direção x. Ele faz a mesma coisa para z' e ele postula que t' é igual a alfa, parêntese, t menos beta-x. Percebam que ele faz isso para fazer uma relação com a distorção do espaço x. Essa aqui é a primeira pista que Einstein nos dá sobre a sua ideia de espaço e tempo não serem assim tão diferentes. Ele afirma isso daqui porque nesse ponto ele já não vê mais uma distinção tão grande entre o espaço e o tempo. Então, com todas essas informações, conseguiremos deduzir as transformadas de Lorentz.